Olha, nos domingos aqui que antecedem o Natal, nós estamos fazendo leitura das narrativas da natividade, do nascimento de Cristo, desses textos natalinos da infância de Jesus, em Mateus. Às quartas-feiras nós estamos fazendo a mesma coisa com os textos do livro de Lucas, porque são os dois evangelistas, apenas esses dois evangelistas, que possuem textos que se referem ao nascimento e à infância de Jesus. Na próxima quarta-feira agora, nós vamos estudar o Cântico de Maria, que é registrado no livro de Lucas, logo após o momento em que o anjo anuncia a Maria que ela dará à luz a um filho. Ela faz uma celebração de louvor a Deus, num cântico que está lá conhecido de maneira geral na cristandade como o Magnífica, porque da versão latina, da Vulgata Latina, a expressão é retirada da primeira palavra do cântico, quando ela diz: exalto, celebro, louvo ou magnifico ao Senhor. E isso vem direto da tradução latina, por isso esse Cântico de Maria ficou conhecido como o Magnífica. Sobre isso nós vamos falar quarta-feira no nosso curso de Bíblia, que acontece aqui toda quarta-feira às 20h. E nos domingos eu estou reservando aqui esse espaço para falarmos sobre as narrativas de Mateus, mas as narrativas de Mateus que estão vinculadas às profecias. Só para retomar aqui um fio da meada, em respeito àqueles que não acompanharam desde o início essas nossas reflexões, eu quero só lembrar que Mateus escreveu o evangelho dele aos judeus, querendo mostrar aos judeus e convencer aos seus leitores do judaísmo de que Jesus, que foi crucificado, era aquele Messias que estava prometido desde o Antigo Testamento. Então, como ele está escrevendo aos judeus, ele lança mão, em todo o seu evangelho, de diversos textos proféticos. Cada momento, cada episódio do ministério de Cristo que foi selecionado por ele para registrar no seu evangelho, cada episódio, ele faz referência a uma profecia que estaria vinculada àquele episódio. Isso para tentar mostrar aos judeus que o que estava prometido no tempo dos profetas, a coisa de 400 anos antes do nascimento de Cristo, estava agora se cumprindo na vida daquele Galileu, que era chamado de filho de José o carpinteiro, que era chamado também de Nazareno, e que havia passado 3 anos da sua vida ensinando de maneira itinerante, de forma peripatética, andando junto com seus apóstolos em aldeias, em vilas, em cidades, pregando o Evangelho, e que depois foi crucificado e ressuscitou ao 3º dia. Esse que vocês chamam de Jesus o Nazareno, esse Galileu, esse que ressuscitou, que morreu e ressuscitou, é aquele que foi prometido pelos profetas, chamado pelos judeus, no hebraico, de Messias, que significa ungido, escolhido, eleito, e chamado no grego de Christos. A palavra Cristo no grego é a tradução de Messias do hebraico. Por isso que Jesus era chamado de Jesus o Cristo, ou Jesus o ungido, Jesus o enviado, Jesus o eleito. E Mateus faz essa vinculação de Jesus com as profecias do Antigo Testamento em todo o seu evangelho. E também nessas narrativas do nascimento de Jesus. Nós já vimos algumas que vêm desde o episódio do anúncio do nascimento de Cristo, depois permeia pelos outros episódios em que José é avisado em sonho que sua noiva estava grávida por uma
manifestação prodigiosa do Espírito Santo. Depois, de novo, há uma profecia referente ao fato deles terem de fugir para o Egito por causa da perseguição de Herodes. E o contexto do texto que nós vamos ler agora é o seguinte: Herodes havia sido visitado pelos magos, pelos sábios do Oriente, que vieram de alguma forma prestar um tributo ao menino, que eles reconheciam também como aquele prometido do Antigo Testamento. Mas Herodes, achando que estava nascendo ali um rei que iria de alguma forma concorrer com a autoridade contra o Império Romano, então ele resolve exterminá-lo. Mas como os magos não retornam a Herodes para dizer onde o menino estava, então Herodes baixa uma lei dizendo que todos os meninos judeus de 2 anos para baixo deveriam ser mortos, sumariamente assassinados e executados. Esse episódio tem uma ligação estreita com a mesma coisa que aconteceu na época do nascimento de Moisés, quando o faraó egípcio fez a mesma coisa. É como se Mateus estivesse dizendo, olha, aquilo que o faraó fez lá, de certa forma já ilustrava o que Herodes está fazendo aqui, de forma que é mais uma prova de que este Jesus que está nascendo aqui tem uma vinculação com Moisés e está dentro daquilo que Moisés prometeu que seria um profeta maior do que ele, está tudo aqui. Até nesse episódio tão terrível, tão horroroso, nós vemos até aqui, de certa forma, essa vinculação histórica. E é nesse contexto em que José precisa fugir para o Egito com Maria e com a criança, para fugirem da ira de Herodes. E quando os magos são avisados para que não voltem a Herodes, e essa ordem de matança das crianças judias foi dada, é nesse contexto que Mateus lança mão do profeta Jeremias, quando no capítulo 31, e aí a gente lê nos versos 17 e 18 do capítulo 2, que é esse texto que vocês estão vendo aí na frente, quando então se cumpriu, diz Mateus, o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Essa profecia de Jeremias, como eu disse a vocês, está no capítulo 31 do seu livro. E é uma profecia que está se referindo de maneira direta. Vamos acompanhar o raciocínio, porque a gente, entendendo bem as vinculações dessa profecia, o nosso horizonte de entendimento e de aplicação desse texto se abre de uma forma extremamente abrangente. Então, me acompanhem, por favor, aqui, neste raciocínio. Jeremias, no capítulo 31 do seu livro, está fazendo referência aos exilados na Babilônia. Quando os judeus, o reino do sul, Jerusalém foi destruída, os judeus foram levados para a Babilônia por Nabucodonosor, em 3 levas de prisioneiros. Foi numa leva dessas que foi Neemias, numa leva dessas que foi Daniel, e esses personagens todos que nós conhecemos. Então era um momento de tristeza, de luto, de choro. Os filhos de Raquel. Raquel era a esposa de Jacó. Aliás, era a preferida de Jacó desde o início, porque Jacó havia gostado de Raquel e havia eleito em seu coração Raquel para se casar com ela. Mas o seu sogro queria casar primeiro a irmã mais velha, que era Leia. E aí, primeiro, sem que Jacó soubesse, ele teve que se casar quando ele viu que a mulher que estava na sua tenda
e cuja toda a cerimônia foi celebrada em torno dela com o véu coberto, era Leia. E ele havia trabalhado 7 anos para poder casar com Leia. E aí ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder se casar com Raquel. Então vejam só vocês, não é que se hoje em dia fosse assim, muitas filhas mais velhas estariam com seus problemas resolvidos, porque se casariam primeiro que as mais novas. Mas não é assim hoje. Naquele tempo não existia esse negócio de casamento por amor. Esse negócio de casamento por amor é uma coisa que surge a partir do século 17, 18. Esse romantismo para casamento é uma coisa muito recente na história da humanidade. Até o século 17 e 18, os casamentos todos eram convencionais, eram as famílias que planejavam o casamento, casavam seus filhos, preparavam os casamentos, tinha muito a ver com segurar a herança na mesma família. Então esse negócio de filho escolher com quem vai casar é uma coisa muito nova na nossa história humana. Durante todo esse tempo, o que valia era a escolha da família, a escolha dos pais, com outros interesses. E os filhos se casavam para que o clã fosse preservado, para que a tribo familiar fosse preservada. Então, embora Jacó tivesse um gostinho interior maior por Raquel, ele teve que trabalhar mais 7 anos, porque a escolhida para ele pelo pai foi Leia e não Raquel. Mas Raquel morre num parto. E aí, quando você volta ao livro de Gênesis, no parto do seu último filho, quando ela tem dores terríveis de parto, ela morre no caminho para Ramá. E é por isso que essa referência da profecia de Jeremias fala em Ramá. Porque uma tristeza aconteceu em Ramá. Raquel morreu ao dar à luz ao seu último filho, a última tribo dos filhos de Jacó, o último patriarca que daria descendência aos filhos de Abraão. Então, o que é que Jeremias está falando quando ele cita Raquel? E aqui registrado por Mateus. Ele está dizendo, Raquel morre e seus filhos ficam desamparados sem a mãe, e há um choro por causa da morte de Raquel, mas agora há um choro por causa da morte dos filhos de Raquel, esses que foram levados para o exílio, a nação acabou, o templo foi destruído, o futuro da nação está totalmente desfeito, não há mais esperança. Esses filhos de Raquel são agora prisioneiros de Nabucodonosor. Então chorem, diz o profeta Jeremias, chorem como se chorou em Ramá com a morte de Raquel, porque não foi só a mãe que morreu, os seus filhos também morreram, porque os seus herdeiros, os seus descendentes hoje são escravos, os seus descendentes não têm mais pátria, os seus descendentes não são mais uma nação, os seus descendentes não são mais um povo, eles são apenas mão de obra dos caldeus, apenas mão de obra dos babilônicos. Perderam tudo que eles tinham, então chorem o choro de Raquel, e chorem não só por Raquel, mas chorem também por seus filhos. Essa é a profecia de Jeremias. E o que é que Mateus quer quando ele usa essa profecia? O que é que ele está pretendendo? Ora, de novo há um motivo de grande pranto, porque os filhos de Raquel agora estão morrendo, sumariamente assassinados por Herodes. Todos os descendentes, todos os meninos com menos de 2 anos, estão sendo radicalmente exterminados. Aliás, a história do judaísmo é uma história de extermínio. Toda a história do judaísmo está cercada de extermínio. Deixa eu dizer uma coisa a vocês. A gente interpreta muito mal certas coisas quando a gente olha de fora certos acontecimentos em Israel. O que aquele povo passou na história, eles decidiram que nunca mais vão passar. Seja qual for o preço que eles tiverem de pagar. No ano 70 depois de Cristo,
quando o Império Romano entrou em Jerusalém com o imperador Tito, com o general Tito, destruindo o templo de uma vez por todas. Do templo de Jerusalém, no ano 70, só restou aquele muro das lamentações que está lá, foi a única coisa que sobrou. Desde o ano 70 depois de Cristo, que eles ficaram sem terra nenhuma, e foram reintroduzidos em 48, de 70 depois de Cristo até 1948, quando o Estado de Israel foi recriado, os judeus ficaram sem pátria. Sem pátria. Mas no ano 70, ainda havia um grupo de aproximadamente 1.100 judeus encastelados em Massada, que tinha sido o antigo palácio de Herodes, uma espécie de casa de veraneio de Herodes. E Herodes já tinha morrido e agora o Império Romano estava invadindo Jerusalém. E esses 1.100 judeus se encastelaram em Massada, onde eu levei aqui o grupo da nossa igreja e fomos visitar lá esse lugar em Massada, onde esses 1.100 judeus ficaram ali, escondidos, encastelados, resistindo. Aí o Império Romano foi para lá. Enquanto esses 1.100 judeus estavam encastelados ali, um exército de 10.000 soldados romanos secou Massada. Eram 1.100 judeus ali e 10.000 soldados romanos em torno da fortaleza, que ficaram ali dias e dias e dias sem que os soldados romanos tivessem como chegar lá em cima, no alto daquela rocha imensa, ao qual eles não tinham acesso. Eles tiveram que formar uma espécie de escada, construir uma espécie de escada, e depois fazer aquela arma que jogava umas bolas de pedra, eu esqueci o nome daquele negócio, catapulta, jogava para derrubar os portões do palácio. Quando esses 1.100 judeus viram que não tinha mais jeito, que os soldados romanos eram 10.000, contra 1.100. Quando viram que não tinha mais jeito, que eles iam entrar e invadir, os 1.100 se mataram. Foi um suicídio coletivo, porque eles disseram: nós preferimos morrer do que nos entregar ao poderio romano. E foi um suicídio coletivo de 1.100. Quando os soldados romanos chegaram lá, todos estavam mortos. Todos estavam mortos. E aí, quando o exército de Israel foi formado, em 1948, o slogan do exército de Israel é o seguinte: Massada nunca mais. Todas as vezes que o exército de Israel parte para uma grande empreitada para defender o seu estado, o que eles gritam antes de sair para qualquer luta é isso: Massada nunca mais. E holocausto nunca mais. Porque não pensem vocês que seja uma situação fácil, eles estão cercados, todos os estados que estão em torno de Israel, do Egito até lá em cima a Síria, todos os estados querem jogar os israelitas no meio do mar e acabar com o Estado de Israel. Então, ou eles radicalizam, não dando nenhum espaço para que de novo aconteça com eles alguma coisa, ou a tendência do antissemitismo que está espalhado em todos os lugares é crescer, e crescerá. E de novo, eles têm certeza de que haverá massacre e massacre de judeus mais cedo ou mais tarde. Ontem, pela primeira vez desde o final da Segunda Guerra Mundial, um partido de nazistas conseguiu lugares no parlamento da Áustria. É a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial que representantes descendentes do nazismo, da ultradireita austríaca, conseguem assentos no parlamento, e um dos discursos deles é justamente isso: não queremos nenhuma imigração aqui no nosso país, nenhum estrangeiro no nosso país. Tal é a xenofobia dessa gente. Não pensem vocês que
há uma ingenuidade com referência a isso, não há. 2 meses antes de Hitler invadir a Polônia, 2 meses antes de Hitler invadir a Polônia, ele tinha assinado vários tratados de paz. Ele, pessoalmente, assinou vários tratados de paz e invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. Então, esse negócio de dizer, olha, temos tratados de paz, vamos nos respeitar, a ONU está aí para fortalecer a paz das nações, tudo discurso. Na hora que um louco desses resolver tomar o poder e dar início a uma outra empreitada aventuresca dessa, ninguém segura. Se aquele camarada lá da Coreia do Norte resolver testar um míssil nuclear em cima do Japão, em cima da Coreia do Sul, em Brasília, se resolver testar um negócio daquele, eu vou dizer uma coisa, a gente fica até com pena. Japão é um país tão bom, vocês veem que o Japão em 45 estava destruído, hoje é uma das potências. O terremoto destrói um prédio aqui no Japão, 3 meses depois aquele prédio está reconstruído, de novo, rápido, 3 meses depois. Aí vai testar arma nuclear num país daquele, dá até pena. Testa num lugar onde a coisa vale a pena fazer teste, né? Um lugar que não serve para nada. E tem lá um perímetro quadrado que dá para testar ali alguma coisa, não é? Mas não se confia nisso. Não se confia nisso. Então a Áustria já está lá, com representantes no parlamento da ultradireita. E há um movimento na Europa hoje, de movimentos de ultradireita que estão caminhando para o poder. E outra coisa que a gente tem que lembrar, a gente esquece a história. As gerações novas vão nascendo sem conhecer a história. As gerações que estão aí hoje não têm a menor ideia do que foi a Segunda Guerra Mundial. Não têm a menor ideia de como começou a Primeira Guerra. A Primeira Guerra começou por causa de uma bobagem. Por causa de uma besteira. De um desencontro diplomático. Então, essas gerações novas, que não se interessam pela história, vão nascendo, desconhecendo a história, elas vão repetindo as mesmas coisas que já aconteceram. Então, quando Mateus está se referindo ao choro de Raquel, ao choro pelos filhos de judeus, ele está se referindo, sim, a esses loucos. E aqui, nessa profecia, que eu gostaria de trazer algumas palavras de conforto e segurança para a gente. Raquel chora por seus filhos e recusa ser consolada porque já não existem. Mas nesse entremeio todo de tragédias e semi-tragédias com as quais nós vamos nos deparando na nossa vida pessoal, porque nós temos tragédias em nossas vidas pessoais. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que me irrita profundamente, é ver gente confundindo chateação com tragédia. Gente que reclama por causa de chateação na vida, não tem a menor ideia do que é uma tragédia. Porque o dia que essa pessoa que fica reclamando por chateações passar por uma tragédia, ela vai sentir saudade das chateações que ela reclamava. E a gente faz muito isso. A gente faz um drama de novela mexicana por causa de chateações. Gente, tragédia. Pouquíssimos de nós conhecem o que é uma verdadeira tragédia. O que a maioria de nós conhece é chateação na vida. Mas tragédia de morrer, por exemplo, uma família inteira num acidente, de um terremoto, matar milhares de uma vez, de uma enchente como essa que houve em Teresópolis, há coisa de 5 ou 6 anos atrás, levar famílias inteiras na água. Por favor, vamos pensar um pouco mais antes da gente reclamar da vida, e antes da gente começar a reclamar da vida, a gente tem que fazer a seguinte pergunta: isso que está acontecendo comigo é uma tragédia ou é uma chateação? E você, se conhecer a história de tragédias pessoais em vidas que estão ao nosso redor, você vai saber a diferença.
e vai dizer: meu Deus do céu, eu estou reclamando por causa de uma chateação. Quando há tantas tragédias acontecendo no mundo. Mas nós passamos, às vezes, tragédias pessoais, não é só chateação. Às vezes tem gente que enfrenta verdadeiras tragédias pessoais, tem gente com histórias que a gente ouve aquelas histórias e pensa: meu Deus, parece que essa pessoa nasceu para sofrer. Parece que ela foi escolhida para sofrer. Porque às vezes não é com uma tragédia só que ela vive, não. Ela convive com uma série de outras tragédias. Então existem sim tragédias pessoais, existem tragédias coletivas. Agora, Raquel chorava sem consolo. Mas esse texto foi escrito por Mateus no contexto do nascimento de Cristo. É como se Mateus estivesse dizendo: olha, para todo esse choro de Raquel, nasceu agora uma nova esperança. Raquel chorava sem consolo, mas tudo o que foi prometido agora se cumpriu. E nasceu aquele que veio para ser o Salvador do mundo. E nasceu aquele que veio para ser aquele redentor pessoal de cada um. E principalmente nasceu aquele que foi morto, mas não foi preso pela morte, ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. Nasceu aquele que se tornou a nossa esperança. Então agora Raquel já não chora mais sem consolo. É isso que Mateus está dizendo. Eu estou contando a vocês, diz Mateus, o nascimento daquele que veio para ser o Salvador, o Redentor, o Senhor da história, aquele que traz novas esperanças, aquele que abre novos horizontes, aquele que faz com que essa nossa vida que vivamos aqui seja apenas um estágio para coisas que nós nem imaginamos que estão preparadas para nós. Aquele que dá sentido mesmo ao sofrimento, à provação, à adversidade, mesmo nos intestinos do sofrimento, a gente encontra sentido e significado, porque Ele é aquele que faz com que nada aconteça na nossa vida ocasionalmente, sem que venha com o propósito de Deus para a gente. Esse é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Esse é aquele que nos levanta para continuarmos em pé quando tudo ao redor tenta nos derrubar. Esse é aquele que vem ampliar os nossos olhos para que a gente não leia só as linhas, possa ler as entrelinhas. Esse é aquele que vem aguçar as nossas mentes para que nós não nos percamos apenas no concreto e no objetivo, mas sejamos consolados pelo subjetivo e por aquele que não pode ser visto. É um novo tempo. Esse nasceu para que agora tenhamos consolo. O tempo de Raquel sem consolo já passou. E esse que nasceu, disse aos seus discípulos: olha, não sejam ingênuos, nem criancinhas. Vocês não estão mais no jardim da infância, passaram 3 anos comigo, já eram para estar crescidinhos. Eu vou lembrar uma coisa para vocês. No mundo vocês vão ter aflições. No mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, de forma muito realista, Jesus não nos enganou. Quem nos engana é esse pessoal que bota "pare de sofrer" como se fosse uma coisa mágica. Jesus não nos enganou. Jesus nos disse claramente: não sejam ingênuos, não sejam crianças, ponham o pé no chão, cresçam, amadureçam. Vocês vão passar por provações, sim, vocês vão passar por aflições, isso faz parte da vida. Desde a queda, isso faz parte da vida. Com a queda, o Senhor disse que haveria agora espinhos e abrolhos. Com a queda, o Senhor disse que o que vocês conseguirem de bom terão que conseguir com o suor do rosto. A queda trouxe o elemento do sofrimento e da dor para a existência humana.
E agora nós lidamos inevitavelmente com o elemento do sofrimento e da dor. Então Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. Mas Ele não nos deixa no escuro sem nenhuma esperança. Ele diz, mas escuta só, eu sou aquele que vai vencer a morte e vai vencer no terceiro dia a sepultura. Então tenham bom ânimo, porque eu vencerei o mundo. E eu vencendo o mundo, vocês vão vencer comigo. E eu triunfando, vocês triunfarão comigo. Essa é a palavra de esperança que a palavra do Senhor nos dá. E é disso que Mateus está falando nesse texto. Então, quando você olhar, por exemplo, para os absurdos da vida, e tem um livro na Bíblia que trata só dos absurdos da vida. Eu agora tenho que tomar cuidado, porque esse pessoal das luzes diz que eu tenho que vir só até aqui. Eu não posso sair desse meio aqui, porque senão eu entro no lado obscuro da força. Então eu tenho que ficar só aqui. Então, eu quero ver só a hora para eu não me perder. Isso aí depois na edição pode cortar. Então, nós temos um livro na Escritura, o livro de Eclesiastes, que fala dos absurdos da vida. Quando você olhar para os absurdos da vida, Eclesiastes diz isso. A gente olha certas coisas acontecerem que a gente diz, meu Deus, como é que isso pode acontecer? Tudo é vaidade, não há nada de novo debaixo do sol. No capítulo 9 de Eclesiastes diz, olha, não são os fortes que ganham, não são os mais ricos, nem sempre os mais ricos é que sobrevivem, nem sempre são os mais sábios que se dão bem. A vida é cheia de absurdos, de coisas inexplicáveis, de injustiças. Você está se sentindo injustiçado pela vida? A vida é assim. A vida bate. A vida promove injustiças. As pessoas são injustiçadas pela vida. E às vezes, quando a gente não vê isso com olhos maduros, nós viramos uns ressentidos, uns amargurados. Nós temos aí hoje uma geração de gente ressentida e amargurada, porque acha que na vida vale só os direitos. E não consegue entender que há absurdos na vida que têm a ver com injustiças, que nós não deveríamos sofrer, mas sofremos. Porque a vida é cheia de absurdos. E o livro de Eclesiastes fala sobre isso. O livro de Eclesiastes é para a gente botar o pé no chão e lembrar, a vida é cheia de absurdos, sim, que a gente não pode explicar. Então, quando você olhar os absurdos da vida, lembre-se, Raquel será consolada, os filhos de Raquel serão consolados. Quando você olhar para as vítimas da violência e da maldade na nossa sociedade, como tem gente hoje que é vitimizada pela maldade. As pessoas são maldosas, violentas e maldosas, fazem a maldade pela maldade, têm prazer em fazer o mal. Há pessoas que têm prazer de matar, não querem só assaltar, não querem só levar o que é seu, eles querem levar a sua vida, eles têm prazer de ver você caindo morto. Gente violenta, que por tudo e por qualquer coisa, sai arrumando briga, sai batendo, esperneando, esbofeteando. Quando você olhar para a violência e para a maldade de tudo, violência está em tudo, você vê, nas coisas, até às vezes uma coisa que é feita para o lazer, estão lá os violentos, que não sabem viver sem violência. Então, quando você olhar para a violência e para a maldade do mundo, lembre-se desse texto. Raquel está chorando, mas não está chorando mais sem consolo. Com a vinda de Cristo, agora há conforto e consolo. Há uma nova esperança. Quando você olhar para os poderosos insensíveis, porque os nossos governantes têm uma característica, tem vários defeitos, vários, diferentes, cada um com um defeito diferente, mas tem uma característica que faz parte de todos eles, uma,
que é insensibilidade. Totalmente insensíveis. Eu não sei no que tem naquilo lá, que a pessoa é eleita, entra para aquele troço e se dá uma transformação no incrível Hulk. Ele vira uma pessoa totalmente insensível e incapaz de conjugar as necessidades do povo que ele governa. Só com interesses pessoais, só com autodefesa. Os poderosos são insensíveis. O poder torna as pessoas insensíveis. Quando você olhar para os que nos governam, com essa insensibilidade máter que eles possuem, lembre-se dessa promessa de Raquel. Raquel não vai mais chorar sem consolo. A injustiça será calada pela justiça divina. Há um novo sentido para as coisas a partir desse que nasceu. Quando você olhar o sofrimento e o choro de sofrimento daqueles que estão passando momentos na vida que eles não têm mais o que fazer a não ser chorar, amargamente, chorar profundamente. Quem tem filho aqui sabe, né? A gente conhece bem a diferença dos choros. Você sabe bem quando é que seu filho está chorando de dor e quando ele está chorando de manha. A gente sabe o que é um choro de um filho com fome e o que é um choro de manha. Há uma diferença enorme, abissal. Pois há pessoas que estão chorando com dor, com sofrimento, e quando a gente olha para o choro e para o sofrimento do mundo, é para a gente lembrar daqui de Raquel. Raquel chorou por seus filhos, os filhos de Raquel estão chorando, mas não estão mais sem consolo. E é aqui que eu gostaria então de encerrar, só fazendo uma referência à teologia do sofrimento, da dor, dos absurdos da vida que a gente pode formar aqui, a partir dessa profecia. Cristo nasceu para trazer algo novo, e trouxe. No mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Cristo nasceu para trazer uma ruptura entre o que a queda fez e o que Deus vai refazer. Cristo veio representar essa ruptura com que o pecado estraga e a redenção conserta. Cristo veio fazer essa ruptura entre a forma como nós estragamos nossa vida e como a graça conserta tudo. Ele veio fazer essa ruptura, mostrar que agora o choro tem conforto. Ele veio mostrar que os corações que sofrem têm consolo. Só que essa ruptura, e é isso que a gente precisa entender, essa ruptura acontece de dentro da conjuntura. Porque você pergunta, se Cristo veio trazer esse momento novo, por que não acabam as guerras? Porque o ser humano continua sem graça, sem Cristo, sem o conhecimento da palavra. Por que não acabam as injustiças? Porque o mundo é mau, o ser humano é mau, a natureza humana é ruim. Onde a natureza humana entra vai dar problema. Onde bota a natureza humana vai dar problema. Por isso é uma utopia a gente pensar que pode fazer estruturas sociais perfeitas, porque quando você botar o homem lá dentro vai estragar tudo. Porque onde a natureza humana está estragando tudo. Então você pergunta, por que é que a gente não vê essa mudança acontecer de modo claro? Se Cristo trouxe a ruptura com tudo isso, por que o mundo não se transformou num paraíso? Porque a natureza humana, porque a vida humana, porque o mundo em si ainda não é um paraíso. Porque a ruptura não acontece de fora para dentro, é o contrário.
A ruptura que Cristo veio fazer acontece de dentro da conjuntura. Essa profecia está dizendo o seguinte: Cristo nasceu para que os descendentes de Raquel tenham consolo. Só que esse consolo, ele não coloca magicamente ordem em tudo, porque o ser humano continua com livre-arbítrio, o ser humano continua fazendo suas escolhas, e suas escolhas são sempre contra a palavra de Deus e contra o querer do Senhor. Então não tem jeito, é isso que está aí. A ambição, a cobiça, o amor próprio, o interesse próprio, tudo vai acabar falando mais alto, sempre vai falar mais alto. Então a ruptura não acontece de fora para dentro. A ruptura acontece de dentro da conjuntura. É no meio dessa conjuntura caída, de sofrimento e dor, é no meio dela que a ruptura está acontecendo. Sabe por quê? Porque ela está acontecendo na nossa vida, a partir de nós. O Evangelho é transformador para dentro. E a partir de dentro da conjuntura é que as coisas vão mudando. Com o correr da história, a igreja vai caminhando para o momento em que Cristo botará um ponto final na história. Aí a ruptura histórica vai acontecer, como está prometido. Mas por enquanto, o Evangelho vai transformando por dentro. Vai mudando os corações. A conjuntura é a mesma, mas há fermento agindo no interior dela. E nós somos esse fermento. Por isso que o Evangelho é uma coisa tão séria. Por isso que eu e você, como discípulos de Cristo, não é uma brincadeira. Porque nós é que somos a transformação de Cristo dentro dessa conjuntura que vai fermentando a ruptura. É a partir de nós, da nossa vida, dos valores que o Evangelho nos ensina, da mudança pessoal que vai acontecendo. Raquel agora tem um horizonte de conforto à sua frente, porque o caos não será eterno. Cristo já trouxe a vitória sobre todas as aflições e a dor. Mas essa vitória vai acontecendo de dentro para fora. A ruptura dentro da conjuntura. E o melhor disso é que eu e você fazemos parte dessa ruptura dentro da conjuntura. É a gente que Deus vai usando para ir salgando a terra e iluminando o mundo. Por isso que o Evangelho de Mateus termina com Jesus dizendo aos discípulos: vão por todo o mundo, façam discípulos e ensinem esses discípulos. E eu estarei com vocês todos os dias. Porque vocês, a partir de agora, são o fermento através do qual a ruptura vai acontecer de dentro da conjuntura. E principalmente, permaneçam em pé. Não se desanimem, nem se abatam. Em janeiro todo nós vamos falar sobre isso. Como é que Deus nos tira do abatimento espiritual. Mas há isso que ele está dizendo: não se abatam. Permaneçam firmes. Raquel agora tem consolo, e os filhos de Raquel têm consolo, porque esse que nós estamos seguindo, que está fazendo a obra na nossa vida, esse é aquele que ressuscitou dos mortos e vai ressuscitar todos nós. Esse é aquele que trabalha em nós por dentro, e esse é aquele que caminha para a grande ruptura final quando ele voltar. Mas até lá, a ruptura vai acontecendo dentro da conjuntura, na minha vida, na sua vida, na vida da igreja, e nós fazendo parte desse processo. Não se desanimem, nem se desestimulem, nem sejam vencidos pelo abatimento. Raquel agora tem consolo. Eu vim, disse Jesus, para que vocês tenham vida, e tenham vida completa. Essa vida habita em nós. Nós temos a vida de Cristo em nós. Permaneçamos caminhando e esperançosos,
porque nós estamos dentro de uma conjuntura corrompida, mas nós, eu e você, somos essa ruptura que Cristo veio fazer da vida, através da gente, da sua igreja, daqueles que o seguem. É a nós que Ele conforta, e é a nós que Ele conduz, para que façamos parte definitivamente da sua vitória definitiva. Que o Senhor assim nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé e nós vamos cantar este último hino que está em nossa ordem de culto, caminhando assim para o encerramento do nosso momento de adoração e louvor aqui. Vamos cantar este hino, Falar pelas Montanhas. Delcinho, vem cá tocar contrabaixo. Nosso contrabaixista querido está com a gente hoje aqui. Também o Douglas, ministro de música, querido nosso também, Deus abençoe. Muito músico aqui. Vamos tocar, vamos cantar. Falar pelas Montanhas. Para nós encerrarmos ouvindo ainda um pós-lúdio, que esse violino gostoso vai tocar para a gente, tá bem? E vamos fazer o seguinte: se você não sabe o nome da pessoa que está ao seu lado, pergunte agora o nome dela, porque você vai orar silenciosamente por ela, tá bem? Enquanto o pós-lúdio estiver sendo tocado, nós passamos nossas dores, nossas lutas, nossas provações. Então agora nós vamos orar uns pelos outros. Cada um de nós tem seus momentos difíceis. Então nós vamos orar por esse nosso irmão, por essa nossa irmã, pedindo conforto de Deus, presença de Deus, tá bem? E logo depois
que terminar aqui o pós-lúdio, a gente pode sair para as nossas classes, não esquecendo que às 11h30 nós temos o culto fúnebre no Salão Evan para quem quiser participar do nosso irmão Israel. Vamos orar. Israelzinha. Tudo em paz? Bom